Nos anos 1970 e 1980, o mundo dos caminhões viveu uma verdadeira revolução. Modelos que surgiram nesse período não apenas cumpriram seu papel de transportar cargas pesadas, mas também se tornaram símbolos de inovação, resistência e até de identidade cultural. Entre eles, alguns se destacaram tanto que ainda hoje são lembrados com carinho por motoristas apaixonados pelo transporte rodoviário. O Chevrolet 714, lançado em 1974, foi um desses ícones. Criado para enfrentar o trabalho pesado nas cidades, trouxe um design inovador para a época. Sua cabine oferecia ampla visibilidade graças ao para-brisa curvo e às grandes superfícies envidraçadas, proporcionando uma visão panorâmica que aumentava a segurança na condução. Sob o capô, vinha equipado com motor Bedford 350 horas de 6 cilindros em linha e 5.755 centímetros cúbicos, capaz de entregar 137 cavalos a 3.000 rotações por minuto. Essa potência, combinada com sistema de freios a ar e suspensão reforçada, garantia estabilidade mesmo em condições exigentes. Além da robustez, oferecia detalhes de conforto como aquecimento, ventilação eficiente e acabamento em vinil, tornando as longas jornadas mais suportáveis. Essa mistura de força e praticidade fez do 714 um caminhão querido e lembrado até hoje. Outro gigante que marcou época foi o Mercedes-Benz L312, nascido em 1953 e fabricado também na Argentina. Com sua trompa icônica e motor 312 de 6 cilindros, entregava 90 cavalos de pura confiabilidade. Capaz de arrastar até 4,5 toneladas, enfrentava tanto estradas asfaltadas quanto caminhos de terra cheios de buracos. Sua transmissão de 5 marchas e chassi reforçado tornavam praticamente indestrutível. A cabine simples, pensada para motorista e copiloto, refletia a filosofia de funcionalidade sem excessos. Esse caminhão não apenas sobrevivia às estradas, mas as dominava, tornando-se um verdadeiro tanque sobre rodas. Nos anos 1980, o destaque foi o Scania R112H, considerado por muitos o Ferrari dos caminhões pesados. Equipado com motor diesel DSC-11 de 340 cavalos, de transmissões que variavam de 10 a 14 marchas, movia toneladas como se fossem leves. Sua cabine Glean era um verdadeiro apartamento sobre rodas, oferecendo espaço generoso e ergonomia de primeira para jornadas longas. A suspensão de molas com amortecedores proporcionava viagens suaves mesmo com carga máxima. Versátil e confiável, brilhou tanto no transporte de mercadorias quanto em operação de materiais pesados, consolidando a reputação da Scania como referência mundial. Já nos anos 1990, o Ford Cargo 1722 se tornou o caminhão do povo. Duro, versátil e fácil de manter, era a escolha perfeita para quem precisava mover até 17 toneladas sem gastar demais com combustível. Seu motor Cummins 6BT entregava até 220 cavalos, garantindo eficiência e economia. Com transmissões de 6 a 10 marchas, mostrava-se igualmente competente em ruas estreitas e rodovias médias. A cabine compacta, com assentos ajustáveis e boa visibilidade, priorizava praticidade sobre luxo. A suspensão robusta tornava imune aos buracos e terrenos difíceis, conquistando transportadores que buscavam economia sem abrir mão da resistência. Esses modelos, Chevrolet 714, Mercedes-Benz L312, Scania R112H e Ford Cargo 1722, representam uma era em que os caminhões não eram apenas ferramentas de trabalho, mas símbolos de confiança e inovação. Cada um, à sua maneira, deixou uma marca profunda na história do transporte pesado, sendo lembrado até hoje como parte da identidade das estradas. Se os anos 70 e 80 foram marcados por caminhões que conquistaram o coração dos motoristas pela inovação e confiabilidade, também foram a época em que surgiram verdadeiros colossos, máquinas que se destacaram pela força bruta e pela capacidade de enfrentar qualquer desafio. Esses modelos não apenas cumpriam sua função de transporte, mas se tornaram símbolos de resistência e poder, lembrados até hoje como lendas das estradas e dos terrenos mais difíceis. O GMC Brigadier, lançado nos anos 1970, foi um desses titãs. Equipado com motores Detroit diesel ou Cummins que ultrapassavam os 300 cavalos de potência, aliado a transmissões de até 13 marchas, era capaz de carregar toneladas como se fossem sacos de supermercado. Seu chassi reforçado era uma obra de engenharia pensada para suportar castigos extremos, enquanto a suspensão de molas aguentava qualquer tipo de terreno. Os eixos robustos estavam preparados para lidar com cargas pesadas sem comprometer a estabilidade. A cabine, sem luxo, oferecia visibilidade ampla e controles intuitivos, perfeitos para operadores que buscavam apenas eficiência. Mesmo após sair de produção nos anos 1990, o Brigadier continua sendo lembrado como indestrutível,
especialmente em setores como construção, mineração e transporte pesado em países como a Colômbia, onde se tornou um verdadeiro ícone. Na mesma década, em 1976, nasceram os Kamaz, caminhões russos projetados para enfrentar condições extremas. Com motores V8 diesel que chegavam a 500 cavalos e transmissões de 8 a 16 marchas, esses veículos eram verdadeiros tanques disfarçados. Sua tração 6x6 ou 8x8 e o chassi indestrutível os tornaram reis dos terrenos mais hostis, lama, neve, areia ou qualquer outro desafio. As cabines, inicialmente básicas, evoluíram ao longo dos anos para oferecer conforto suficiente em jornadas longas. A reputação de resistência dos Kamaz foi consolidada no Rally Dakar, onde não apenas competem, mas frequentemente vencem, mostrando que são capazes de dominar tanto estradas quanto competições de alto nível. Para muitos, o Kamaz é o símbolo máximo de força e confiabilidade em ambientes extremos. Nos anos 1990, o Volvo FH chegou para redefinir o conceito de transporte pesado. Lançado em 1993, não pediu licença, simplesmente se impôs como rei das estradas. Equipado com motores D12, D3 e o Colosso D16, oferecia potências que variavam de 420 a 750 cavalos. Sua transmissão Shift, com trocas de marchas suaves como uma coreografia, trouxe eficiência inédita. O design aerodinâmico não era apenas estético, reduzia significativamente o consumo de combustível, tornando referência em economia. Mas o verdadeiro luxo estava na cabine, espaçosa, com literas confortáveis, assentos pneumáticos que protegiam a coluna e um painel futurista pensado para ergonomia e segurança. Em termos de tecnologia, o FH trouxe sistemas como abraços, controle de estabilidade e direção dinâmica Volvo, transformando-se em guardião das estradas. Até hoje, é considerado um dos caminhões mais completos e sofisticados já produzidos. O Renault Magnum, lançado em 1990, também marcou época. Inicialmente equipado com motor Mach 9 V8 e posteriormente com motores Volvo Dash, que chegavam a 560 cavalos, combinava potência com elegância. Sua cabine elevada oferecia acesso diferenciado, quase como subir a um palco, e proporcionava literas confortáveis e assentos ergonômicos. O design não era apenas um capricho estético, ajudava a reduzir custo de combustível e melhorar a estabilidade em rodovias. O Magnum se destacou por unir força e sofisticação, mostrando que um caminhão podia ser funcional, ao mesmo tempo elegante. Tornou-se símbolo da inovação francesa no transporte pesado, conquistando espaço nas estradas europeias e sendo lembrado como um dos modelos mais marcantes da década. Esses quatro gigantes, GMC Brigadier, Kamaz, Volvo FH e Renault Magnum, representam a face mais imponente da história dos caminhões. Cada um, à sua maneira, mostrou que a força bruta pode ser combinada com confiabilidade, tecnologia e até elegância. São veículos que não apenas transportaram cargas, mas também construíram reputações, legados e continuam vivos até hoje. O Brigadier é lembrado como indestrutível, o Kamaz como rei dos terrenos extremos, o Volvo FH como sinônimo de luxo e eficiência, e o Renault Magnum como a união perfeita entre potência e estilo. Juntos, formam um capítulo inesquecível na história do transporte pesado. Nos anos 1990 em diante, o mundo dos caminhões entrou em uma fase marcada pela busca de eficiência, conforto e versatilidade. Se antes a prioridade era apenas força bruta, agora os fabricantes passaram a investir em aerodinâmica, ergonomia e modularidade. Essa nova geração de caminhões não apenas transportava cargas pesadas, mas também oferecia ao motorista uma experiência mais humana e adaptada às necessidades de cada operação. Um dos grandes destaques na América do Sul foi o Mercedes-Benz LS 1634, lançado nos anos 1990. Equipado com motor 1457 de 340 cavalos e turbo eficiente, tornou-se referência em potência e economia. Sua transmissão manual de 16 marchas era precisa e adaptável a qualquer terreno, funcionando como uma ferramenta cirúrgica nas mãos de motoristas experientes. Com capacidade de tração de até 45 toneladas, era o campeão indiscutível para longas distâncias e cargas volumosas. A cabine ampla, com literas confortáveis, suspensão pneumática e controles ergonômicos, mostrava que até nos trabalhos mais duros o motorista merecia comodidade. Esse modelo consolidou a Mercedes-Benz como líder no transporte pesado sul-americano. Já o Kenworth K200, lançado em 2010, trouxe a modernização de um clássico, o K100. Projetado para atender transportadores exigentes na Austrália e Nova Zelândia, combinava força bruta com aerodinâmica refinada e conforto de alto nível. Sua cabine sob motor oferecia acesso seguro, interior quase plano e versões com teto elevado, garantindo espaço suficiente para descanso. Sob o capô,
Motores como Mesopacar MX-3 entregavam até 600 cavalos, enquanto transmissões manuais ou automatizadas de até 18 marchas tornavam a condução fluida e eficiente. O K200 mostrou que tradição e inovação podiam andar juntas. A Scania Série 4, lançada em 1995, revolucionou o conceito de personalização. Seu design modular permitia que transportadores escolhessem motores, transmissões e configurações de eixos conforme a necessidade, desde longas distâncias até operações pesadas em mineração. Os motores variavam de 220 a 580 cavalos, incluindo o lendário V8 de 16 litros. As transmissões, manuais ou automatizadas, garantiam suavidade mesmo em terrenos difíceis. A cabine top-line oferecia literas luxuosas, amplo espaço de armazenamento e ergonomia avançada. Em segurança, a Scania trouxe abraços, zonas de deformação controlada e estabilidade impecável. A Série 4 se tornou um verdadeiro traje sob medida para cada transportador. O Kenworth T800, nascido nos anos 1980, consolidou-se como o Hulk do transporte pesado. Equipado com motores com Mesopacar que superavam os 600 cavalos e transmissões de até 18 marchas, enfrentava montanhas com 50 toneladas sem esforço. Suas configurações de tração, como 6x4, 8x4 e 8x6, o tornavam versátil em qualquer ambiente, do asfalto às minas de lodo. O chassi de aço de alta resistência era projetado para suportar qualquer aplicação, basculante, cisterna, guindaste ou transporte extremo. A cabine, pensada para o motorista, oferecia assentos ergonômicos, ar-condicionado e painel intuitivo. Apesar de ser um monstro em potência, seu design aerodinâmico também ajudava a economizar combustível, mostrando que força e eficiência podiam coexistir. Na América Latina, o Volkswagen Worker 17220 se tornou um clássico. Equipado com motor Cummins de 6 cilindros 200 cavalos, combinava desempenho sólido com consumo eficiente. Ideal para médias e longas distâncias, tinha força para arrastar até 5 toneladas. Sua suspensão robusta, freios pneumáticos confiáveis e cabine prática com assentos confortáveis tornaram indispensável. Além disso, o baixo custo de manutenção e peças acessíveis reforçaram sua reputação de nunca falha. Em países como Brasil e Argentina, o Worker 17220 conquistou transportadores que buscavam economia e durabilidade. O Kenworth T2000, produzido entre 1996 e 2011, foi pioneiro em aerodinâmica. Seu design fluido reduzia consumo de combustível e oferecia estabilidade superior. Equipado com motores Cummins EX ou Caterpillar C15 de até 600 cavalos e transmissões de 18 marchas, dominava longas distâncias com facilidade. A cabine com teto elevado, literas amplas e controles ergonômicos parecia mais um apartamento rodante do que um caminhão. O T2000 mostrou que eficiência e conforto podiam andar lado a lado, redefinindo o transporte de longa distância. Por fim, o Kenworth T600, lançado em 1985, foi um divisor de águas. Apostando na eficiência aerodinâmica em um mercado pressionado pelo preço do combustível, trouxe capô inclinado e linhas arredondadas que cortavam o vento com maestria. Equipado com motores Cummins, Caterpillar ou Detroit diesel de até 350 cavalos, e transmissões de até 8 marchas, era versátil e confiável. Sua cabine, funcional e confortável, oferecia assentos ergonômicos, controles intuitivos e literas que tornavam as rotas longas mais suportáveis. O T600 provou que inovação em design podia gerar economia sem sacrificar desempenho. Esses modelos, Mercedes-Benz LS 1634, Kenworth K200, Scania Série 4, Kenworth T800, Volkswagen Worker 17220, Kenworth T2000 e Kenworth T600, representam a era moderna dos caminhões. Cada um trouxe avanços em potência, aerodinâmica, conforto e versatilidade, consolidando-se como lendas que ainda hoje são lembradas com respeito e admiração. São testemunhas de como a indústria evoluiu, transformando máquinas de trabalho em símbolos de tecnologia e identidade cultural.